Boa noite a todos. Eu havia anunciado semana passada que seria o último ponto crítico, né? E aí, numa edição extraordinária, nós vamos fazer o último hoje, né? Para depois tomar um descanso e voltar no próximo ano, né? Esse não poderia esperar, né? Tamanha é a magnitude do convidado de hoje, né? Nosso convidado é internacional, é professor de Relações Internacionais na Universidade Pública de Nova York, professor Danny Shaw, né? Que daqui a pouco vai falar conosco. Ele que fala 4 línguas, né? Já está por aqui já. Já vou convidá-lo já para poder falar com a gente. É, e aí vocês podem ajudar a compartilhar, não é? Eu aprendi que se vocês pulsarem os coraçãozinhos aí, a live é expandida, né? O Instagram entrega ela para outras pessoas, né? Então vamos fazer isso porque o bate-papo vale muito a pena, né? Vou chamar aqui. Oi, Pablo. Oi, Soninha. Vocês estão bem? Rafael. Thiago Diniz, que já está por aí. Vou chamar o professor aqui. Cadê? Ah, cadê? Ah, não. Errei. É aqui, ó. Ué, o professor tá por aqui? Deixa eu ver aqui. Professor, você pode me mandar a solicitação? Aqui para eu convidar não aparece o seu perfil. Se você puder me enviar a solicitação, eu não sei por que que o Instagram não está abrindo para eu convidar. Não, tá para convidar para participar, fazer uma transmissão ao vivo. Vamos pesquisar aqui. Aqui, achei. Muito bem, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Yeah, tudo bem. Eu tô feliz que a gente pôde bater um papo, trocar umas ideias. Professor, mais felizes estamos nós com essa possibilidade de poder conhecê-lo, conhecer as suas ideias e o seu trabalho, né? Eu dizia, apresentava o senhor como professor de Relações Internacionais na Universidade Pública de Nova York, acadêmico norte-americano, investigador do Conselho de Assuntos Hemisféricos e analista de Relações Internacionais da Telesur, RT e Span TV, e autor dos livros Os Santos de Santo Domingo, Resistência Dominicana na época do neocolonialismo, Paisagens de Amor e Guerra, O Cachorro e a Rã. Professor, se o senhor fala 4 línguas, né? E se eu estiver falando às vezes um pouco rápido ou precisar repetir, é só me dizer. Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco da sua carreira, falando um pouco da sua história e da sua relação com a América Latina, né? Vamos começar primeiro explorando a sua carreira, por favor. Obrigado pelo convite, meu irmão. É importante bater um papo assim, compartilhar o internacionalismo, a luta de você é nossa luta. Então, as lutas que a gente tem aqui na comunidade são as lutas de você. Eu sou filho de uma mãe solteira. A minha mãe tinha sempre um estilo internacional. Ela sempre quis que eu conhecesse o mundo, que eu viajara. Então, eu tinha 16 anos e o movimento contra a guerra, contra o imperialismo, me mandou a Cuba. Então, imagina só, Renato, 16 anos, eu cheguei a Cuba, a gente não acreditava naquele bloqueio, um bloqueio econômico, um bloqueio diplomático, um bloqueio político e militar contra o Cuba.
Então, com 16 anos, eu comecei a aprender o espanhol. Bom, depois eu tinha essa fundação do internacionalismo. A minha família, uma grande parte rejeitou a ideia de chegar a Cuba, chegar a outro país, porque aqui se fala todo ruim da Cuba, do Venezuela, do Lula, do PT, E também. você tem o seu Rede Globo e a gente também tem aqui o Rede Globo. O Rede Globo que é o Fox, o Exatamente. CNN que controla tudo. Então, desde essa idade, desde cedo, eu quis fazer esse esforço, não? Professor, mas então o senhor se forma em relações internacionais e atua como professor na Universidade Pública de Nova York para a carreira de relações internacionais, é isso? Sim, é isso. Eu sou professor agora na faculdade, só que a gente está no Zoom, está no assunto de internet. A gente não Aham, se vê presencial. E tudo mudou aham. a partir do março. Eu tenho atualmente uns 150 estudantes, a grande maioria são imigrantes do Colômbia, República Dominicana, Porto Rico. De vez em quando que tem um brazuca aí, de vez em quando, quase não tem. Então, realmente, eu não tenho muita possibilidade de falar português. Então, para mim, poder me comunicar com vocês e compartilhar a nossa realidade com o Covid-19, agora que o Trump vai embora, mas ele não quer, ele quer fazer uma guerra civil, o fascismo, o imperialismo, o Biden vai representar uma mudança política ou vai ser a mesma coisa. Então, é importante não fazer essas conversações. Vamos falar sobre tudo isso. Professor, mas antes da gente entrar no tema, então, do nosso bate-papo, por que o senhor fala português tão bem? Né? Já esteve no Brasil? Qual que é a sua relação com o Brasil? Eu vou te dar a história rapidinho. Foi no 95 que o movimento me mandou a Cuba. No 97, 98, eu fui morar entre a República Dominicana e o Haiti. Então, a minha terceira língua é o crioulo do Haiti. E lá eu vi a ocupação das Nações Unidas, que tinha muito brasileiro ocupando o Haiti. A gente deve analisar isso também, porque o Haiti merece, igual que todo o país, a autodeterminação. Então, o papel do Brasil foi muito esquisito aí, eu critico muito. No 2003, eu fui fazer um trabalho com o MST. Então, eu fiquei uns 4 meses na Bahia, no Rio, trabalhando com o Movimento Sem Terra. Então, eu cheguei ao Brasil, cheguei ao São Paulo, depois do Rio, falando só o espanhol, e foi um processo no meu cérebro substituir a língua, achar aquele português de vocês, não? Aqueles sotaques diferentes e tudo. Diferentes. Foi um processo interessante. E no 2009, eu cheguei até o Cabo Verde. Também foi uma colônia portuguesa, a língua nacional crioulo. Então, também a minha quinta língua que eu estudei foi o crioulo cabo-verdiano, que tem muito que ver com o português, mas também realmente é uma língua africana por causa da influência dos escravos sequestrados por o colonialismo, tudo que é o processo histórico. Então, igual que você, professor, o trabalho que você faz com as línguas, in-house línguas e tudo o trabalho que você fez é muito importante. Porque aqui na nossa cultura, realmente o gringo, o norte-americano, não tem possibilidade de viajar, de aprender outras línguas. É só tipo 38% da nossa população que tem passaporte. País mais rico do mundo, mas é só um de 3 gringos que tem possibilidade de viajar. Por razões econômicas, por causa do medo,
tem muita explicação. Então, a nossa formação nos movimentos sociais é conhecer o mundo, que o povo americano é igual que qualquer outro povo. Então, essa é a minha história. Professor, aqui o Guilherme está dizendo, impressionante a fluência dele. Português é muito difícil, está te parabenizando. Nós vamos, como o senhor disse, nós vamos falar sobre o Trump, vamos falar sobre os Estados Unidos, né? Então, para a gente começar a situar, a localizar, né? Eu gostaria de saber uma análise sua, né? Que o senhor fizesse uma análise sobre a democracia americana, estadunidense, né? Para nós, brasileiros, para muitos brasileiros e para o mundo como quase que um todo, né? Os Estados Unidos são tidos como o país mais democrático do mundo, né? O senhor concorda com essa ideia, com essa afirmação? E o que o senhor pode dizer para nós sobre o sistema democrático, sobretudo diante desse processo eleitoral? O senhor abriu falando sobre a resistência do Trump a deixar o governo, a deixar a Casa Branca, inclusive colocando em xeque até as instituições democráticas nos Estados Unidos, né? Realmente a propaganda é forte, tanto no Brasil e aqui também. Desde que a gente é pequeno, eles falam que aqui é a melhor democracia do mundo. Todos os, como que se fala, os manchetes na mídia, a mídia convencional, que os Estados Unidos é o melhor. Mas eu, como professor e estudantes dos movimentos internacionais, eu vejo mais longe, eu tento penetrar, profundizar, realmente estudar a política exterior dos Estados Unidos. Democracia para quem? Aqui a gente vive uma segregação racial muito forte, segregação de raça, de classe. É tipo a versão de Hollywood é muito diferente que a realidade. Porque o pessoal pensa chegar a Nova York é achar o ouro, o emprego, muito dinheiro. Mas a realidade aqui é cruel. A realidade, eu sou do Bronx. Bronx é tipo favela, periferia. Então, a nossa realidade, a realidade de desigualdade, de injustiça. Quando você vai caminhando em Nova York, você vai se dar conta rapidinho. Se você está no bairro nobre, ou se você está no bairro branco, se você está no bairro dos pretos, dos pobres. É igual que o São Paulo, igual que o Rio. Você se dá conta rapidinho. Então, o capitalismo é aquele lá, é a desigualdade. É a democracia para alguns poucos, uns bilionários, os Trumps, os Bidens, os Obamas, os Clintons, mas para a grande maioria, a gente está sofrendo demais. O desemprego, a polícia, a humilhação da polícia, e agora com a pandemia, é muito difícil. Então, é interessante que o pessoal lá em Goiás, no Rio, a nível nacional, pode ouvir outra perspectiva do que acontece aqui na melhor democracia. Realmente, o que eles querem falar é que os Estados Unidos não é a melhor democracia, é o mais grande explotador na história do mundo. Então, o imigrante porto-riquenho, o imigrante dominicano, o imigrante brasileiro não sai embora da sua pátria voluntariamente. Sai por causa da desigualdade, não? Então, é importante explicar isso, por isso que eu como professor de Relações Internacionais, a história da América Latina, do Caribe, é importante profundizar que o Brasil é rico, o Caribe é rico, tem muito recursos naturais. O problema é que está mal organizado. O sistema, a fundação do sistema é explorar, oprimir. Então, nossa responsabilidade histórica é questionar toda essa dinâmica e mudar, transformar a dinâmica. Professor, o senhor também falou aqui, e também numa entrevista à Telesur, uma entrevista no dia 4 de junho de 2020,
em que o senhor comentava os protestos generalizados nos Estados Unidos por conta do assassinato do George Floyd. São palavras suas de que as manifestações tinham uma importância muito grande, porque era algo que não ocorria há décadas e que possivelmente representaria mudança. Não é? De lá para cá, o que o senhor enxerga que essas manifestações significaram? Não é? Houve mudanças, ou há mudanças, ou há possibilidades de mudanças futuras em virtude dessa mobilização nos Estados Unidos? Realmente a mudança até agora é pouco, umas migalhas só. O Malcolm X é referência histórico nosso. O Malcolm X falou que a gente não quer migalhas, a gente quer um espaço para fazer o nosso próprio pão. Então, Malcolm X é tipo para a gente um zumbi, é uma referência histórica importante. Então, a gente precisa de mais mobilizações, porque o George Floyd, o Grande Floyd, foi um exemplo só do que acontece o dia a dia aqui. A polícia se acha invencível, a polícia humilha, bate, cuspe sobre a gente, metaforicamente e também na realidade. Todo dia aqui em Nova York, se o povo não tem os $3 para entrar no metrô, a polícia está tipo como é que se fala? Trap, armadilha. Uma armadilha. Armadilha, aquele que não tem os $3 para entrar no metrô, a polícia esconde e te mete na cadeia. Então, a polícia aqui é outro exemplo da mal democracia americana. A polícia tem uma atitude com o rico, com o branco, e tem outra atitude com o imigrante, com a comunidade gay, com os negros, com todos os preconceitos. Então, realmente, o movimento para o George Floyd foi uma rebelião generalizada, histórica, contra a opressão, a supremacia branca. E tinha milhões e milhões na rua. Não foi a primeira vez. Foi realmente Black Lives Matter. As vidas negras importam, igual que você tem lá no Brasil. A gente assistiu os crimes lá contra o povo preto também, afrodescendente. Então, realmente um problema. Supremacia branca opera a nível internacional. Então, o movimento contra a polícia continua. Historicamente, é a causa, é a chispa, não sei como é que se fala em português, a chispa. Faísca. É a faísca para puxar o movimento, para a gente sair na rua, porque a brutalidade da polícia não muda. Na década dos 60, 70. Isso tem séculos e décadas. Professor, vou interromper a minha sequência de perguntas, só para colocar as perguntas e as considerações de quem está nos assistindo. O José Júnior, está lá na Itália, já foi um entrevistado meu, ele está perguntando, na sua visão, qual é o caminho para transformar isso? O que ele está chamando de isso? Essa visão dos latinos e também de que os povos latinos comecem a valorizar mais as suas riquezas. Na sua concepção, professor, na sua opinião, qual que é o caminho para transformar isso? O futuro do Sudamérica, o destino é recuperar os recursos, porque Sudamérica, meu Deus do céu, Brasil, Venezuela, Bolívia, tem muito riqueza, não tem pobreza. Mas o problema, historicamente, primeiro tinha o colonialismo. Agora que tem um neocolonialismo. Então, tipo o Bolsonaro. Bolsonaro é agente, funciona tipo um agente do imperialismo, do neocolonialismo, do governo do Trump, do Biden. O Bolsonaro, por exemplo, o governo do Bukele em El Salvador, principalmente o governo colombiano. Eles fazem o trabalho do governo
americano de tirar as riquezas. A América Latina tem 25% da água do mundo, tem o petróleo, tem tudo, minerais, diamantes. Então, o futuro, o destino de América Latina é recuperar toda essa riqueza. Para que a gente pode ter, então, educação, transportação, a infraestrutura que a gente merece. Igual aqui, é um país rico, mas agora tem 80 milhões que não têm emprego, ou ficam subempregados, desempregados. Então, a crise agora é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise social. Agora, uma terça parte das famílias, a nível nacional, não pode pagar o aluguel. Então, a realidade de desalojos é cruel. E o Trump e o governo, que é representante dos ricos, da grande burguesia, do grande capital, não faz nada para resolver os problemas econômicos. Hoje, na Câmara de Deputados, resolveram uns 900 bilhões de dólares para investir na economia com o crise econômica por causa da pandemia. Só que são migalhas que chegam o povo. Muito dinheiro fica com as grandes corporações. E a gente pergunta como é que o grande capital precisa da ajuda. É a gente pobre que precisa. Eles estão falando ainda, Trump tem que decidir, e é uma polêmica política dos democratas com os republicanos. Ambos são representantes dos ricos, e eles estão falando que só vai chegar a uns $600 nas mãos das famílias. $600, porra, para pagar o aluguel em Nova York é mínimo 1.200, 1.300, 1.400. Então, $600 não é nada. E pode ser que alguém lá no Brasil ache que é muito, mas $600 só paga aluguel de 15 dias. Então, realmente é um problema humanitário e a gente precisa de muita ajuda. Se a gente analisa a resposta, desculpa, se a gente analisa Sem problema, a professor. resposta em Vietnã, em China, em Cuba, em Nicarágua, a gente tem que fazer uma comparação entre a resposta dos governos imperialistas e os governos humildes. Porque realmente agora a China sabia como responder de uma forma centralizada à pandemia. Mas olha a Índia, olha o Brasil, olha os Estados Unidos, onde a pandemia, até agora, tem estados aqui que ainda não tem máscara. Ninguém está botando a máscara na rosto. Então, eu não entendo. Depois de uns 300 mil mortes, a gente está chegando a uns 15 mil casos de coronavírus. Tem estados onde nas últimas 2 semanas, de cada 50 pessoas pegou a vírus, e ainda tem governadores que não estão tomando a sério esse assunto. Lamentavelmente. O Matheus, que é estudante de Relações Internacionais aqui no Brasil, escreveu agora há pouco aqui na nossa live que ao ouvir o senhor falar sobre a polícia norte-americana, ele achou que era sobre a polícia brasileira, não é? Pegando esse gancho, pegando esse pensamento dele, e também com o que o senhor acaba de falar, não é? A gente tende a compreender que há uma semelhança muito grande entre o que o Brasil está enfrentando agora e o que os Estados Unidos também estão enfrentando, né? O pensamento, sobretudo ideológico, que tomou conta dessas eleições, desse governo Trump, que tem acontecido sob o governo de Bolsonaro, né? Tem exatamente provocado essas reações na população e em alguns líderes políticos também, não é? Aqui no Brasil, a gente tem um presidente que nega a pandemia, que nega o uso de máscaras, e a gente tem pessoas que concordam e repetem isso, né? Ou seja, o senhor concorda que nós estamos muito parecidos, semelhantes nesses pontos? 100%.
vocês sofrem também uma segregação de classe e de raça. Tem coisa historicamente em comum, tem coisa demais. O tempo que eu passei no Brasil, eu lembro que é tipo, você fala que uma Suíça dentro de uma Índia. Você entendeu? Assim que se fala, uma Suécia, Suíça, Switzerland. Suécia é um, Suíça é outro país. É a, É uma Suécia, né? uma Suécia dentro de uma Índia. E a realidade aqui também, aqui tem umas famílias que têm tudo, que tem guarda-costa, que tem chofer, que tem todos os privilégios do mundo. Tem castelo, tem mansões. E você vai caminhando 5 minutos e você chega onde a gente não tem, o pessoal não tem teto, não tem casa, não tem educação, não tem possibilidade. A gente tem pandemia antes da pandemia, por exemplo, a gente está sofrendo aqui uma pandemia de heroína, de opioides. Morreu ano passado por em cima de 100 mil norte-americanos de sobredose de droga. Então, realmente a gente merece, precisa de ajuda. Só que o governo não se liga, não tem interesse em resolver os problemas da gente. Então, eu faço a conexão entre a atitude da polícia daqui com a polícia do Brasil. É proteger a propriedade privada, é proteger o rico. Se você é branco, você é rico aqui. Se a polícia te pega com maconha, com droga, ou você não tem permisso de dirigir, conduzir, a polícia vai te falar um pouco e você é rico, eles vão chamar o pai e eles vão liberar. Mas se você é preto, se você é pobre, se você é do Bronx, de onde eu sou, a atitude muda 100%. Então a gente fala de um apartheid social parecido a Sudáfrica e parecido à realidade de vocês lá. Professor, numa entrevista sua, o senhor também disse que tanto democratas quanto republicanos coincidem ao defenderem o imperialismo, não oferecem uma terceira opção. Ao que o senhor chama de terceira opção? Bom, a gente tinha o Bernie Sanders. O Bernie Sanders foi tipo um Lula, uma Dilma, que defendeu os pobres. Eu não quero entrar na polêmica de entender o PT, porque tem que criticar o PT e quem que falam que o PT que vai resolver os problemas nacionais. Mas eu vou ficar longe das polêmicas centenas do Brasil, para ninguém me criticar. Eu vou ficar no internacional, que fica mais fácil. Então, o Bernie Sanders apresentou um programa de ter impostos sobre o Wall Street, o Pentágono, diminuir o pressuposto do exército. Pô, o pressuposto é enorme para os militares. O exército aqui, todo ano, agora com o Trump, chegou a 740 bilhões de dólares todo ano, que é uma doideira no meio de uma pandemia. E o Biden, em vez de criticar o Joe Biden, ele falou, eu vou aumentar, que o exército precisa de mais recursos. Então, a gente não tem uma opção. São dois partidos, dos ricos, das corporações, da mídia convencional. Com Biden vai mudar uns coisinhas, umas migalhas, como eu falei. Mas a política estrangeira do império não vai mudar para nada. A gente tem que lembrar o que o Barack Obama fez em Honduras com o golpe de Estado. Deram também o golpe de Estado contra o Lugo, Fernando Lugo, em Paraguai. O bombardeio criminal contra o Líbia. A guerra suja contra a Síria.
bloqueio contra o Venezuela, Irã. Então, tudo começou com Obama. Então, a gente não pode cair no neurose de pensar que agora que vai entrar daqui a 30 dias o Biden, que vai mudar a grande coisa. O Biden vai ver uma mudança, porque o Biden, por exemplo, abertamente não é racista, não é supremacista branca, não é contra o, como é que se fala, muçulmano em português. Muçulmanos, Também. muçulmanos. O Trump tem uma atitude abertamente racista. O Biden vai ser tipo Obama, é um rosto, é uma cara mais com charme, encantador, que a gente considera mais perigoso, porque com o Trump você tá ligado quem é o inimigo, mas com Obama, com o Clinton, com Biden, você fica mais dormindo. Então, realmente, a gente tem um dito em inglês, eu vou falar em inglês rapidinho aí, the Democrats are the graveyard of social movements. A gente fala que os demócratas são o enterro dos movimentos sociais, porque no momento que o Partido Demócrata ganha, o povo fica mais relaxado, fica de bobeira, acha que não tem que lutar mais. Então, o Malcolm X, ele falou a diferença entre o zorro e o lobo. Como é que se fala em português? Entendeu? Zorro? É a raposa e o lobo. A raposa e o lobo. É a metáfora. Obrigado. Você pode traduzir qualquer coisa. Em espanhol, sim. Professor, nessa linha então de pensamento, né, sobre o Biden, ele tem 78 anos de idade. Né? Para muitos especialistas, um segundo mandato parece improvável, já que em 2024 ele terá 82 anos. Muitos acreditam que ele pode ser uma espécie de papa da transição, do caos perpetrado por Donald Trump a um mundo mais calmo. O senhor não acredita nisso? Vai ser interessante. O Joe Biden tem 47 anos na Washington, D.C., no capital. Ele é um politiqueiro profissional, ele é político profissional. É um cara que não tem espírito, não tem alma. Realmente é nojento. Aqui a juventude, os povos oprimidos, eles não votaram para o Joe Biden. Foi um voto contra o Trump, porque o Trump ainda é mais nojento, realmente. Então, a gente está analisando, pode ser que a Kamala Harris, a vice-presidente, a primeira vez que tem uma mulher negra, uma mulher da Índia, que pode ser, de repente, a presidente, porque o Joe Biden tem muitos problemas com a saúde, ele tem problema de memória, ele está falando e fica desligado, não sabe o que está falando. É uma vergonha. Um país de 330 milhões de habitantes, como pode ser que um senhor mediocre, dois senhores mediocres, tipo Trump e Biden são os candidatos, quando tem tanto talento, muito talento a nível nacional. Então, a gente tem que analisar a política de Joe Biden e a política de Kamala Harris. É uma política de dar mais suporte, apoio para a polícia. É a mesma atitude feroz contra o Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia agora. Mas pode ser também tipo Obama. Obama quis entrar em Cuba com o Google, com o Facebook, com o YouTube. Pode ser, então, que o Joe Biden e a Kamala Harris, eles analisam que o bloqueio contra a Venezuela só impõe o sofrimento contra o povo venezuelano, o povo que está sofrendo muito lá.
eles podem pensar com um mercado grande, tipo Venezuela, Irã, Rússia, de repente eles querem abrir esse mercado, em vez de ter bloqueio e aislamento, eles vão procurar, então, entrar com o grande capital. Então, pode ser uma mudança. Ainda tem muito disputa. A classe dominante, o Obama falou isso no 2016 em Cuba. Ele falou, o objetivo é igual, só que a tática, a estratégia vai mudar, porque o bloqueio deixa os gringos, o governo e o grande capital americano fora. Então, agora, o papel de China no Brasil, e a China tem uns 2 vezes mais relações comerciais do que os Estados Unidos na Brasil. Então, o capital chino pode ser um fator decisivo, porque já o imperialismo não pode bloquear com facilidade um Venezuela, um Irã, porque tem outros mercados, tem outros parceiros para o comércio. Então, vai ser muito interessante analisar o que vai acontecer. Professor, eu tenho a participação de 2 pessoas aqui. Um é o Leonardo Aires. Leonardo, que é cientista político, também já entrevistei ele aqui por 2 vezes, inclusive fez parte do doutorado dele aí nos Estados Unidos. E aí, na verdade, as perguntas coincidem já com a sua resposta, né? A pergunta dele é sobre o Biden, se ele representa transformação, continuidade ou desastre total no que se refere à política externa estadunidense. E o Matheus, que é estudante de Relações Internacionais, ele também faz a pergunta nessa linha também, de que muitos comemoraram a eleição do Biden mais por conta da derrota do Trump do que pela vitória dele mesmo, né? Na realidade, o que o mundo periférico pode esperar quanto ao imperialismo estadunidense? O senhor já respondeu, mas se quiser complementar alguma coisa, né? Esse ponto de continuidade é muito importante, porque pode ser o governo de John F. Kennedy, o governo de Lyndon Baines Johnson, Eisenhower, qualquer governo, mas o objetivo é recolonizar as Amazonas, recolonizar os grandes prêmios do mundo, a tableira internacional, onde que tem muita riqueza, Sudamérica, África, Ásia, Meio Oriente, Rússia. Europa não tem tanto. Os Estados Unidos têm também grandes riquezas. Então, agora é o papel de Biden de fazer igual. A natureza do imperialismo não vai mudar porque muda o cara que está na Casa Branca. Vai ser uma continuidade 100%. Então, a gente tem que ficar com os olhos abertos, crítico. A gente tem um movimento aqui forte contra a guerra, contra o imperialismo. A gente vai lá no Washington, frente à Casa Branca, frente a um Pentágono, e aqui em Nova York, frente ao Wall Street, que são os símbolos do poder imperial. E a gente vai, e a gente grita, e a gente marcha. Mas realmente o nosso trabalho é um trabalho de conscientização, igual que o Paulo Freire. Paulo Freire é um grande referente para a gente aqui. Aqui a gente estuda muito Paulo Freire e outros líderes e pedagógicos brasileiros, porque o povo americano, a gente tem que diferenciar entre o que é o povo e o governo. E o povo aqui só conhece o racismo, só conhece a guerra, só conhece os preconceitos. Um gringo que nunca saiu do país, que nunca viu outra realidade. Então, ele fica pensando só o que fala o CNN e a mídia convencional. E se todo dia tem mentira do Venezuela e tudo é negativo, aqui, Renato, você não vai escutar uma palavra só positiva do socialismo, do Venezuela, dos povos do mundo que estão em greve, em luta.
É uma propaganda, é uma escola do capitalismo forte. Então, é a gente que tem que fazer esse trabalho. Tem grandes lutadores que estão fazendo esse trabalho nas ruas, nas escolas. Ainda tem muita censura na minha faculdade. Se você critica muito, você tem que ter cuidado. De repente eles vão falar, você é fidelista, você é radical, você é comunista, o pior é se você é chavista. Ai, meu Deus do céu. Então, funciona tipo uma justificação para te jogar do trabalho. Então, eu lembro das palavras, acho que foi o Câmara, o pai Câmara lá no Brasil que falou, se eu dou comida aos pobres, eu sou um herói. No momento que eu questiono por que o pobre não tem comida, então eu sou terrorista, eu sou comunista. Então, reina essa mentalidade aqui. Professor, começou uma chuva grande aqui agora. Nem sei se está, às vezes, aparecendo o barulho da chuva aí na transmissão, né? Bom, o senhor disse numa entrevista, citou, na verdade, uma frase da Emma Goldman, que me chamou muita atenção, né? Se votar mudasse algo, seria ilegal, né? Em relação portanto, esse processo, né, eleitoral nos Estados Unidos e até mesmo em outros países, né, o senhor vê que através, portanto, do voto não há mudança? Pois vocês têm a chuva, a gente tem neve. Eu não sei qual é pior. A gente não pode tirar os carros para conduzir faz uns 4 ou 5 dias, porque Nova York está lotado agora de neve. Outra realidade, não? Realmente aqui na chamada democracia americana, o povo muitos não participam, porque entendem que o sistema não vai mudar. Que a gente tem que escolher entre 2 cânceres, câncer de estômago, câncer de cérebro. É uma metáfora para entender que são 2 representantes leais à classe dominante. Então, sempre tem, todo ano que tem eleições, tem uns 100 milhões de americanos que são votantes, mas não participam porque não compreendem que tem um papel que vai mudar alguma coisa. Também, qualquer pessoa que caiu alguma vez no crime, quer dizer, preto, pobre, já não pode votar. Tem milhões de pessoas nas cadeias e também livres, pero estiveram alguma vez na cadeia, que não podem também participar. E a coisa, Renato, que aqui não é voto popular. Aqui o colégio eleitoral é um sistema do escravidão, 1787, quando o escravo, o homem negro, foi só 3/5 partes de um ser humano. É um sistema ruim, terrível. Acho que a classe dominante deve ter uma grande vergonha, porque a toda hora eles invadem outro país da África, da Ásia, eles falam de proteger a democracia, mas eles nem têm democracia. A gente pode criticar aqui, como falou a Emma Goldman, uma grande lutadora do século passado. Aqui o voto não muda nada. E na hora que tem um candidato tipo Bernie Sanders, tipo Alexandria Ocasio-Cortez, a deputada porto-riquenha, o sistema convencional faz tudo para o povo ficar confuso e falar que o Bernie é comunista, que a gente aqui vai ser um Cuba. A propaganda deles é muito forte, então a gente lembra, então, o nosso trabalho histórico é a educação, conscientização com o nosso povo. Por exemplo, agora que vai chegar o Natal, se eu falo com o meu irmão, meus irmãos de sangue, se eu falo do Venezuela, do Irã,
eles vão gritar, eles vão falar que eu sou terrorista, porque eu defendo a paz. Então, eles limitam a nossa possibilidade de olhar o mundo. Então, nosso trabalho é que o povo americano pode sair dessa realidade e chegar até aqui. Mas com a censura que tem na mídia, nas faculdades, a gente faz o trabalho que pode. Professor, em se tratando de Venezuela, né, aqui também nós vivemos mais intensamente durante a campanha que elegeu o Bolsonaro, toda uma retórica contra países como Venezuela, Cuba, não é? E aí, o que muito se falava e continua falando aqui no Brasil é de que a Venezuela é uma ditadura, não é? E os críticos, para fundamentar isso, né, vão dizer, né, sobre o governo de Chávez e de Maduro, né, que a Venezuela está recheada de problemas, né, milhares de venezuelanos que fogem do país, a cooptação do judiciário, a prisão de adversários, né, o autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó, né. Qual é a sua visão sobre isso, então? Sobre essa pergunta, sobretudo, né? É a Venezuela uma ditadura? Então, também eu posso responder com outra pergunta. A Colômbia, onde assassinam todo dia dirigente de sindical, dirigente indígena, dirigente das mulheres, matam geral, assassinam, e ninguém aqui na mídia fala que é uma ditadura. Então, tem um preconceito, não? Tem uma doble estándar. Quando eles falam que é uma ditadura, a mídia convencional, o que eles querem falar é que não é a gente dos gringos, que não é, como é que se fala títere? Você fala títere em português também? Fantoche. Fantoche. Quando o governo não é fantoche, eles vão dar um golpe de Estado. Pode ser como eles deram contra o Lula e a Dilma, meter na cadeia. Pode ser uma invasão. Faz 31 anos que invadiram agora no Natal a Panamá. Pode ser um golpe de Estado escondido, tipo Honduras. Eles vão achar qualquer forma de derrubar um governo que eles não podem controlar. Então, esse é o caso do Venezuela. Venezuela é um país rico, cheio de recursos naturais. Então, os gringos tiveram medo a partir de 1998, com um Chávez, um nacionalista, um internacionalista que defende o pobre, os setores humildes do mundo. Então, aí foi que o imperialismo rapidinho respondeu, porque tinha ditadura na Venezuela por muitas décadas e nunca falaram nada, nunca apareceu aqui na mídia. No momento que entra Nicolás Maduro, Hugo Chávez, em Bolívia, Evo Morales, o caso do Rafael Correa, eu estive com Rafael Correa faz uma semana no Venezuela, ele continua lutando, ele é um herói. E mesmo que a gente tem crítica do PT, a Dilma, o Lula, também são heróis, porque depois de estar na cadeia, porque o assunto de corrupção, o capitalismo, a base do capitalismo é exploração e corrupção. Então, vocês querem pegar alguns que supostamente roubaram umas migalhas quando você deixa o sistema intacto. Então, é tudo uma justificação para eles derrubar os governos que eles não controlam. Toda vez que eles criticam a China, a Rússia, a Zimbábue, a Palestina, é só por causa da falta de controle e o objetivo, então, é recolonizar. Então, eu saí da Venezuela faz uns dias. Em Venezuela agora a realidade é cruel por causa do bloqueio. Tem soldados
gringos, nas divisas de Colômbia, nas divisas do mar caribenho, não deixam que os recursos, que nada entra nem sai do Venezuela. Não tem avião que tem direito a entrar ou sair. Produtos simples, tipo papel higiênico, comida, as arepas. Então, o povo venezuelano tá sofrendo fome, bravo. Tá sofrendo, agora que tempo de Natal não tem gasolina para chegar a roça, ver os vovôs. Então, a gente fica zangado porque agora que tem a pandemia, que direito que tem o governo gringo de sufocar, de fazer passar fome o povo venezuelano. Então, é o povo que mais sofre. A gente viu agora os 28 vítimas do bloqueio saíram do Venezuela a quinta-feira passada e morreram no mar em caminho a Trinidade e Tobago. E ninguém falou nada do bloqueio, só falaram é culpa de Maduro, é culpa de Maduro. Aqui, o 99% dos gringos nem podem falar de outro líder venezuelano, porque a propaganda é contra Maduro, Maduro é o pior. É igual que o Rede Globo lá. Você também sofre dessa censura, essa ditadura mediática, que é um crime, então, e depois eles falam que eles têm democracia. Aqui não tem democracia para nada. Professor, a gente já está caminhando para o final, já 9 minutinhos, né? O papo é muito bom e sempre que é muito bom passa muito rápido, né? Mas tem dois temas que eu ainda gostaria de tocar. Um deles é o Brasil, né? Como o senhor enxerga que deve ficar a relação Brasil-Estados Unidos, uma vez sabendo que o presidente Bolsonaro era um super fã do Trump, né? Muitos especialistas aqui no Brasil criticam a postura do nosso presidente porque afirmam que países não têm amigos, né? Países têm parceiros de negócios, né? Interesses, exatamente. E aí tem a Mônica Hirst, né? Ela afirma que ao longo do século XX e início do século XXI é possível notar 5 principais momentos nesse relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Ela chama de a aliança, lá no início do século passado, o alinhamento entre 1940 e 1974, a autonomia, final do regime militar até a redemocratização, os ajustes ao longo da década de 90 e a afirmação, que é dos anos 2000 ao patamar que nós estamos vivendo hoje, né? O senhor concorda com ela? O senhor enxerga essa nossa relação com os Estados Unidos dessa mesma maneira? E o comportamento do nosso presidente Bolsonaro colocou, se é que o senhor concorda, em ameaça essa afirmação que o Brasil conseguiu? E com certeza que o Bolsonaro se acha um Trumpzinho. Ele quer ser outro Trump do Sul da América. Realmente dá vergonha que você também sofre de fascismo, supremacia branca, igual que a gente. A autonomia é o objetivo, não? O Brasil é dos países mais ricos do planeta. Então, é uma vergonha que ainda tem moleques na rua e que tem famílias que não têm emprego, que não têm recursos. O Brasil tem recursos para o planeta. A Amazônia tem recursos sem par. Não dá para comparar. Então, o problema então é que está mal organizado. Sempre o capital estrangeiro, seja o capital da Europa ou o capital gringo, eles tiram os recursos sem deixar nada para o povo. E a gente é anti-imperialista, é contra o imperialismo. Então, realmente, a solução é bastante simples, que os recursos do Brasil pertencem ao povo brasileiro. Mas sempre tem o que você falou aí, Renato, como é títere? Os fantoches. Fantoches, eu preciso botar no meu caderno para não esquecer. As fantochas, que eles fantoches.
fantoches que são os agentes do grande capital. Mas agora o mundo já não é unipolar. Agora o mundo com China é multipolar. Então, de repente, o Venezuela não precisa dos Estados Unidos. Pode fazer intercâmbio comercial, pode achar uns novos parceiros. Eu vejo que o tempo vai terminar, então vou deixar as últimas palavras com você. Daqui 5 minutinhos. 5 minutos. Não, eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração rapidinho sobre a China também, né? Porque a relação do Trump com a China foi muito tumultuada, né? E agora o senhor acha que com o Biden vai se tranquilizar? Não, para nada não. Eles têm uma competição para ver quem pode criticar a China mais e falar ruim do China. O Renato, o mundo está mudando, muito. Não é aquele mundo do 1990, 91, com o colapso da União Soviética. Não é aquele mundo final da história. Agora tem outros polos econômicos fortes, tipo China, Rússia, o campo bolivariano pode parar de novo. Então, eu acho que a gente tem que ser crítico com a China, a gente não quer glorificar demais. A China tem também os seus interesses, mas até agora, nesse momento da história, não dá para comparar o imperialismo gringo com as intenções, os interesses chinos. Os chinos dão préstimos e os juros não são altos, tipo o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial. Então, China representa um novo século. Eu estive em China, em Beijing e Xangai. Eu sou um cara de Nova York e quando eu cheguei lá, vi as rascacielos, eu falei, porra, aqui que tem desenvolvimento, aqui que tem grande capital. Então, eu acho que o século XXI é o século chino. Os gringos vão fazer tudo, até uma guerra. Eles vão utilizar a ideologia e a guerra contra a China para tentar frear, derrubar o progresso chino, mas não pode. Se você analisa agora em Equador, Uruguai, Argentina, Brasil é o exemplo mais grande, já não depende tanto do capital gringo. Já tem um novo parceiro a nível internacional. Então, isso ajuda bastante um país tipo Irã, um país tipo Venezuela, Cuba, já não tem que depender do imperialismo do inimigo, tanto. Professor, eu gostaria muito, antes, né, de passar a palavra para o senhor, de agradecê-lo, sobretudo essa bondade, essa generosidade de poder falar conosco, né, falar com a gente aqui em Catalão, aqui em Goiás, o senhor que está em Nova York, né? Eu não sei se eu comentei com o senhor nas conversas que nós tivemos, eu sou historiador de formação e de atuação. Durante 20 anos eu estive dentro de sala de aula trabalhando com história com os meus alunos e eu sempre disse a eles que é preciso investigar, que é preciso buscar, é preciso ouvir lados, sobretudo, né? É preciso ponderar, né? E, portanto, isso que o senhor trouxe aqui hoje faz parte exatamente dessa crença que eu tenho de que é a busca pela informação e de que há diferentes informações sempre no mundo, né? Muito obrigado, desejo muito sucesso na sua carreira, na sua atuação, na sua vida, né? E muito obrigado. Estou agradecido, admiro muito o trabalho de vocês e a gente luta para que um dia o cidadão brasileiro pode visitar aqui, pode conhecer o mundo e o cidadão americano também pode sair e conhecer o mundo, porque é só o rico que tem direito de viajar nesse mundo. Então, a gente não aceita essa realidade e a gente continua, é um começo de uma amizade, de uma solidariedade. A gente continua batendo um papo, trocando ideias, porque é muito importante para a humanidade e o seu futuro. Muito obrigado, professor. Feliz Natal, um 2021 melhor do que esse 2020 que nós vivemos. Um abraço. Tchau, tchau. Feliz Natal. Tchau. Tchau, tchau.